que eles, geralmente, não têm relação alguma com o assunto que estamos tratando. Apreendo as outras coisas que estão passando pela cabeça delas. Os seus empregadores lucraram com as suas capacidades que ela adquiriu no curso psíquico noturno, embora Josefica provavelmente não lhes tivesse falado sobre isso. Aya, depois de haver vasculhado os arquivos do escritório, à procura de documentos importantes, compreendeu que, se possuísse o gabado sexto sentido, este seria um bom momento para usá-lo. Invocou a própria clarividência e conseguiu uma imagem dos documentos. Calmamente, vestiu o casaco e rumou para uma filial dos escritórios, a alguns quilômetros de distância. A sala tinha sido completamente remodelada depois da última vez que ela já estivera, alguns meses antes. Segundo Risbon, Josefica encaminhou-se diretamente para uma mesa que vira por meio da clarividência, abriu a gaveta e apanhou os documentos perdidos. De vez em quando, Josefica achava que o seu sexto sentido era uma maçada. Previa alguma coisa desagradável e precisava esperar que a previsão se realizasse. Sentia-se constrangida também ao confessar às amigas que possuía esse novo talento, mas, de modo geral, parecia apreciá-lo, contou-nos Risbon. Outra paciente, a senhora do Paba, aparentemente se comprazia numa capacidade recém-descoberta para identificar o que quer que estivesse embrulhado numa caixa. Em 1965, uma turma de televisão ABC dos Estados Unidos apareceu no laboratório de Risbon em Praga com o objetivo de filmar o pesquisador e os seus alunos para um documentário sobre ESP, ignorando as câmaras que os uniam e os cabos que enchiam o laboratório usualmente plácido. A senhora do Paba identificou com êxito para os norte-americanos 3 de 4 objetos que eles haviam previamente guardado em caixas. Pouco depois, no entanto, a senhora do Paba deixou Risbon por motivos pessoais, provavelmente cedendo às objeções da família. Risbon verificou que nem todos ficavam entusiasmados quando ele lhes conferia um novo sentido. As pessoas tinham medo de ser julgadas estranhas, algumas supunham que outro parapsicologista poderia pagá-las melhor. Havia uma moça que se estava tornando boa clarividente, quando ficou noiva. O noivo recusou-se a permitir que ela voltasse ao meu laboratório, acreditando que eu fosse uma espécie de vampiro. Outras paravam porque estavam ocupadas demais, muitas estudavam na Universidade Carlos. A sua ESP sofria durante os exames, como sempre acontece quando as pessoas se preocupam, trabalham demais ou estão cansadas. A maioria dos voluntários de Risbon acabou com os mesmos 5 sentidos com que havia começado. Afirma ele que 50 dos 500 indivíduos que tentou treinar desenvolveram a ESP-13 e revelaram uma capacidade psíquica igual à de Josefica, telepatia, precognição, clarividência e clarividência ambulante. Esse número de 500 pessoas treinadas é um pouco ilusório. Inclui nele todas as pessoas com quem trabalhei, e até as que só compareceram a 1 ou 2 sessões. Foi necessário 1 ano de treinamento para que Josefica pudesse manipular a própria clarividência. Infelizmente, Josefica saiu também, no momento em que estávamos começando a conseguir alguma coisa com experiências de precognição. Perdeu a avó de repente. Tinha sido criada pela velha e a sua morte foi para ela um grande choque. Pouco depois, fez um casamento infeliz. Agora está divorciada. Veio dizer-me que queria voltar ao trabalho psíquico. Mas acontece que, logo depois disso, deixei a Tchecoslováquia. Por que Risbon saiu da Tchecoslováquia? Ele fazia parte do Instituto de Biologia Tcheco. Era membro da Academia de Ciências. Chefiava um grupo de pesquisas de parapsicologia. Tinha uma sala especial, aparelhada como um laboratório, em seu apartamento. Fazia palestras sobre o seu sistema psíquico a classes de psicologia da Universidade Carlos. E verdade, eu estava em excelente situação. Inaugurar um novo centro. Poderia fazer, praticamente, o que quisesse em matéria de pesquisa psíquica, admite Risbon. No começo, no fim da década de 1950, não fora tão fácil. Encontrei uma oposição tremenda. E os céticos não criticavam baseados em razões científicas.
Investiam com a parapsicologia fundados em motivos políticos, ideológicos. Os adversários usaram e abusaram nas ofensas pessoais. Na ocasião em que Rizdle saiu, no fim do ano de 1967, graças em parte ao seu trabalho e à publicidade que dera para a psicologia na Rússia e no Ocidente, o governo tcheco passou a encarar a parapsicologia com bons olhos. Ironicamente, foi o entusiasmo do regime ditatorial de Novotny pelo assunto que o obrigou a sair. Agora, as autoridades estão interessadas. A polícia secreta tcheca visitou-me. Isso foi antes de Dubček. Queriam que eu fornecesse relatórios das pesquisas psíquicas realizadas nos países que visitava. E queriam que eu procurasse informações para transmiti-las. Acontece que sou cientista, não sou espião. Mas eles insistiram tanto que decidi sair de lá e tentar viver nos Estados Unidos. Enquanto trabalhou na Tchecoslováquia, Rizdle fez mais do que a sua cota para provar a existência da ESP. O seu trabalho é mais bem documentado, pelo menos oficialmente, que o de qualquer outro pesquisador comunista. Entretanto, como a maioria dos homens que estão em ascensão no campo comunista, Rizdle se interessa mais por utilizar o psi do que por confirmar-lhe a validade ad nauseam. Quando a coqueluche da visão sem olhos tomou conta da Rússia, Rizdle experimentou a sua versão da visão sem olhos num asilo para cegos em Praga. Aparentemente, não estava muito preocupado com campos de força ou com a sensibilidade cutânea. Tendo o mundo ouvira falar nos soviéticos que liam sem olhos. A crença popular era justamente o de que Rizdle precisava para induzir crianças cegas a verem clarividentemente. Hipnotizou meninas e meninos cegos de escolas primárias. Passem os dedos sobre esta caixa, ordenou, apresentando um pesado relógio metálico de bolso com a tampa fechada. Os seus dedos sentirão facilmente onde estão os ponteiros. Digam-me que horas são. No meio do entusiasmo geral, os meninos disseram as horas, numa percentagem muito superior às probabilidades do acaso. Pode ser que imaginassem estar lendo com os dedos, como Rosa Kulesova, mas, ao que parece, era a velha ESP que lhes indicava as horas do dia. Rizdle, que transpira excitação e imprime aos testes uma atmosfera de aventura, mais que de tarefa, descobriu um jovem prodígio. Foi muito engraçado. Voltei à escola e tive uma surpresa. Um dos meninos me contou que era capaz de fazer o que eu fazia. Aparentemente, brincando de parapsicologista, conseguira hipnotizar outro menino cego. E saiu-se muito bem das suas experiências. Ordenou a criança hipnotizada, sob as vistas da professora, que identificasse a cor de carretéis de linhas que ela preparara. Rizdle experimentou outros empregos do psi. Eu gostaria que vocês tivessem a mesma espécie de loteria nos Estados Unidos que temos em Praga, disse ele, depois de interrogar-nos a respeito da loteria estadual de Nova York. Se tivéssemos uma loteria como a que existe na Tchecoslováquia, haveria muito mais gente procurando os laboratórios para fazer experiências psíquicas. Há 49 números na loteria tcheca. Se a gente adivinhar 6, seja qual for a sua ordem, ganhará um grande prêmio, cerca de $10.000. Se adivinhar 5, receberá metade do prêmio, e assim por diante. E um perfeito arranjo para um teste de precognição, não acham? Nós atribuímos um símbolo a cada número da loteria e pedimos a Josefka, Pavel Stepanek e outros médiums desenvolvidos por mim que tentassem prever os que iam dar. Na primeira semana acertamos 1, na semana seguinte, 3. Na tentativa imediata adivinhamos 4 números. E ganhamos uma boa soma. Para fazer a coisa direito, é preciso arranjar uma porção de médiums que tentem predizer os números certos e, em seguida, tirar a média dos palpites. Dessa maneira se diminui a margem de erros individuais. Rizdle acredita piamente na motivação. Antes de sair de Praga, pediu ao governo que amparasse os médiums bem dotados, como fazia com outras pessoas talentosas. Se os médiums fossem reconhecidos, se não precisassem preocupar-se com o emprego sem nenhuma relação com os seus poderes psíquicos, seriam muito mais capazes de nos ajudar a estudar os próprios dons.
Talvez por achar que não devia interessar outros parapsicologistas no negócio das loterias, Riesgo não documentou e lotou a experiência que fez com a ESP nesse terreno. Em vez disso, organizou o tipo de testes padronizados de precognição que a maioria dos pesquisadores costuma fazer. Treinar a Josefica por mais de 6 meses. Ela já podia assumir, mais ou menos por conta própria, o estado de espírito exigido pela ESP. Riesgo limitou-se a ministrar-lhe instruções. Quero que me diga, em ordem, agora, os símbolos que o meu assistente vai pegar na semana que vem. Escreveu e guardou os 10.000 símbolos que Josefica citava fluentemente. Dias depois, o seu assistente de laboratório, usando técnicas caprichosas, mas cientificamente controladas, registrou 10.000 símbolos. Em 400 turnos de 25 símbolos cada um, Josefica conseguiu uma média de 5,79 por turno. As probabilidades de se fazer uma profecia dessa natureza por acaso são menos de 1 em 1 milhão. Tudo indica que Riesgo escolhera uma moça comum e a levar a ponto de poder ver o futuro, que se supõe inexistente. Predizer um terremoto ou um assassino é muito mais emocionante do que adivinhar símbolos, como fazia Josefica, mas a sua proeza praticamente, e ainda mais enigmática. A natureza abstrata, descolorida, destituída de emoção do teste elimina qualquer ideia de conjetura baseada em conhecimentos. E difícil acreditar na existência de grandes movimentos no interior da Terra ou na consciência que converjam para a escolha de 10.000 símbolos na semana seguinte. Porque daria à mente um salto à frente para captar os símbolos certos. A precognição é a chave dos mistérios do psi, na opinião de Riesgo. Por isso não posso acreditar na teoria de que as ondas eletromagnéticas, de uma forma ou de outra, causam o psi. Elas não explicam a profecia. Algumas pessoas, sobretudo na Rússia, falam num campo do psi. Mas que é isso? E como explicaria a profecia? Acredito que a resposta resida numa nova compreensão do espaço e do tempo. E creio que é muito profunda. Em seguida, num estado de espírito um pouco diferente, ajuntou, os descobrimentos da parapsicologia indicam que devem existir realidades mais elevadas, acima da nossa vida material. Em 1968, quando trabalhou por algum tempo na fundação do Dr. Rini para pesquisa sobre a natureza do homem, em Durham, Riesgo tentou realizar testes de precognição com alunas da Duke University. Como Josefica, diversas acertaram significativamente. Mas Riesgo não disse se levou alguma das melhores alunas ao hipódromo para ajudá-lo a abrir caminho no novo mundo. Levei Josefica às corridas, mas ela não as apreciou muito, porque a mantive em transe. Pedi-lhe que olhasse para o futuro e visse os números vencedores, que seriam colocados no quadro depois da corrida. Foi comigo. Ela acertou, mas nós perdemos a aposta. Josefica viu corretamente a coluna de números enfileirados do lado direito do quadro. Nessa corrida, porém, 2 cavalos chegaram empatados na frente. Em lugar de figurarem na coluna usual, os seus números foram postos, lado a lado, no topo do quadro, em lugar que eu não lhe recomendara que olhasse. Riesgo remoe em sua mente a ideia de interferir num acontecimento futuro predito. Josefica e eu fizemos uma série de testes informais. Ela predizia, anotando num pedaço de papel que eu não podia ver, se eu me levantaria e sairia da sala ou continuaria sentado na cadeira. Depois, eu atirava uma moeda ao ar. Se desse cara, sairia, se desse coroa, ficaria. Fizemos isso uma porção de vezes e ela acertava sempre. Depois, só para ver o que aconteceria, decidi ficar na sala fosse qual fosse a indicação da moeda. Dessa feita, Josefica não conseguiu predizer os meus movimentos. Confessou que nada lhe acudia, que se sentia bloqueada. A interferência com o futuro é uma coisa que Riesgo planeja estudar nos Estados Unidos. Suponho que alguns acontecimentos não podem ser profetizados e que outros não podem ser mudados. Mas desconfio que muitos podem ser alterados se canalizar para eles um número suficiente de mentes. Enquanto ainda estava na Tchecoslováquia, dirigiu as suas vistas científicas para domínios intrigantes e impalpáveis, como a profecia.
O Dr. Risley escreveu sobre essas inusitadas investigações numa revista indiana. Realizamos tais experiências no laboratório de parapsicologia de Praga. Pacientes dotados de capacidades psíquicas dignas de confiança tentaram perceber várias formações e processos que não podem ser percebidos pelos sentidos normais, mas que são pressupostos por doutrinas religiosas e ocultistas, como, por exemplo, o chamado corpo astral, a substancialidade da alma, a sobrevivência da alma depois da morte, a reencarnação, etc. Ressalta Risley que está perfeitamente cônscio de que, no estado atual dos conhecimentos sobre as faculdades do psi, seria prematuro colher extensas inferências dos experimentos. Não obstante, muitas vezes, declarações feitas por pacientes psíquicos continham informações que se harmonizavam com as alegações, não raro heterogêneas, de sistemas ocultistas e religiosos. Ele continua dizendo que, se podem tirar ilações dessas profundas aventuras pelo reino psíquico, a principal é que o mundo que percebemos normalmente é apenas um dos componentes de um todo maior. Existe outra realidade, que transcende os nossos sentidos, a nossa instrumentação diária atual, e talvez até a imagem matemática do mundo traçada pela física teórica. E, no seu entender, serão necessários novos termos e novas coordenadas científicas para estudá-la. Sei que serei criticado por mencionar tais experiências, escreveu Risley, mas assim exponho a minha convicção de que a parapsicologia parece destinada a encontrar o elo existente entre as ciências naturais empíricas e a religião, isto é, a possibilidade de integrar a religião, como ciência que trata de entidades supersensoriais, nas ciências naturais. Se essa meta for alcançada, o desenvolvimento da parapsicologia conduzirá a descobertas tão revolucionárias quanto o advento da cosmogonia de Copérnico ou a fissão do átomo, ou ainda mais revolucionárias do que elas. Que dizer do sistema de treinamento psíquico de Risley como meio de auxiliar a parapsicologia? Trata-se, por certo, de uma tentativa importante de encontrar um caminho prático para o psi, de aumentar a nossa capacidade de conhecer. Muito embora Risley tenha deixado a Tchecoslováquia, o mundo comunista ainda considera o seu método um dos dois processos viáveis de desenvolver os médiums necessários. De acordo com o Dr. C.G. de Leningrado, o outro método de encontrar pessoas com ESP consiste em procurar uma diferença insolitamente grande de potencial elétrico entre a parte anterior e a parte posterior do cérebro. Os dois métodos, naturalmente, poderiam ser combinados. A maioria dos cientistas ocidentais, até agora, parece mais interessada em estudar a capacidade de adivinhar cartas do mais famoso discípulo de Risley, Pavel Stepanek, do que em tentar desenvolver novos médiums. É provável que muitos pesquisadores não tivessem o mesmo êxito com a técnica de Risley, simplesmente por não serem Risley. A personalidade do experimentador num sistema hipnótico combina-se inextricavelmente com o sucesso do projeto. Risley, entusiasta, exuberante, transbordante, dá-nos a impressão de que a ESP não é assustadora nem impossível. Assim como alguns pacientes e psiquiatras não conjuminam, assim também as personalidades de alguns pesquisadores não são as indicadas para fundir a ESP com os métodos de Risley. Este último afirma: a hipnose, sem dúvida, toda a gente. Só tive êxito no seu precisamos criar outros métodos para não é a técnica certa para ser usada com emprego em 10% dos meus casos. Evocar a capacidade psíquica. Para que será usada a ESP para ganhar dinheiro e como arma, afirma Risley, categórico. Nisso, ele é muito mais cínico do que a maioria dos pesquisadores norte-americanos, mas Risley, que é tcheco, talvez tenha razão. Certa vez, observou casualmente que as capacidades psíquicas em larga escala acarretarão, por força, inéditos problemas sociais, psicológicos e legais. Com o passar do tempo, naturalmente, o psi significará muito mais do que um palpite no mercado ou uma arma militar. Revolucionará a vida, de um modo geral. Quando ele chegou aos Estados Unidos, o boletim da Fundação Rini para pesquisas sobre a natureza do homem citou os progressos nas ciências naturais e,
Naturalmente, toda a tendência para o desenvolvimento da civilização moderna deu ênfase aos aspectos materiais e técnicos da vida. Na civilização de hoje o homem se aparta cada vez mais da vida interior. Em minha opinião, a pesquisa parapsicológica poderia inverter essa tendência e dirigir a atenção do homem para outros aspectos da sua existência cósmica e para outras forças e componentes da sua personalidade. O estudo dos potenciais do psi em cada indivíduo mal começou. Risley está cheio de ideias novas, de energia. É um homem fadado ao sucesso, que tanto aprecia as idas e vindas da fantasia quanto a pesquisa sólida. Possui também uma compreensão melhor das tendências do psi no mundo comunista do que qualquer outra pessoa nos Estados Unidos. A sua saída da Tchecoslováquia, de um modo geral, não foi apregoada no Ocidente, mas causou reverberações no bloco comunista. Risley pode revelar-se um felicíssimo acrescimento para os Estados Unidos, mormente se ele e outros tiverem razão em pensar que já principiou a corrida pelo espaço interior. 25. Pavel Stepanek, uma resposta para os céticos. A façanha de Pavel Stepanek raras vezes foi igualada, se é que o foi alguma vez, na história da parapsicologia, diz o eminente parapsicologista norte-americano Dr. J. G. Pratt. Não hesitamos em afirmar que os resultados dos testes com Stepanek fornecem provas da ESP, declararam Pratt e o Dr. Jean da Holanda. Provas da ESP em Praga. Fez coro com eles a revista científica britânica The New Scientist. Pavel Stepanek é o primeiro médium a ser citado nos últimos 20 anos, numa publicação científica do porte de Nature, Vol. 220, 1968. Pavel Stepanek é capaz de fazer demonstrações de ESP a pedido. Disse um grupo internacional de pesquisadores. Um novo astro nos domínios do psi havia sido descoberto em Praga. Testado e atestado por parapsicologistas de uma infinidade de países, as pesquisas sobre o Stepanek ocupam agora volumes das publicações mundiais sobre parapsicologia. 348 a 349 e 388 a 390. Quem é esse aí Jesus dos parapsicologistas? Esse wunderkind do psi, dessa sigla conhecida nos anais da pesquisa psíquica como PS, como se fosse um raro elemento atômico ou um pós-escrito numa carta. Quando nós, finalmente, chegamos a Praga, foi um alívio conhecer o homem escondido atrás da simbologia científica. Louro, de olhos azuis e nariz arrebentado, Pavel, geralmente alegre, parece alguém saído de uma era mais inocente, e lembra, de certo modo, o bom lenhador das histórias infantis. Além da sua gentileza antiquada, muito difícil que torna qualquer suspeita de fraude, Pavel Stepanek talvez seja o médium mais rigorosamente, mais exaustivamente testado do mundo, numa especialidade. E um mágico das cartas de ESP. Se houvesse um selo de aprovação nos laboratórios de psi, ele já o teria recebido. Quando nos encontramos na Tchecoslováquia, Pavel nos pediu que assinássemos o seu livro de lembranças. Testemunhos manuscritos e recordações de visitas sucedem-se em suas páginas, assinados por cientistas geralmente exigentes. Durante a década de 1960, mais de uma dúzia de parapsicologistas da Inglaterra, da Índia, dos Estados Unidos, do Japão e da Holanda viajaram para a Tchecoslováquia a fim de conhecer Stepanek, o mais famoso aluno do Dr. Risley. Pavel nunca se recusou a colocar os seus dons à disposição deles, chegando às vezes a tirar férias no trabalho para fazê-lo. No dizer dos agradecidos cientistas, o mais notável a respeito de Stepanek, um solteirão de quase 40 anos, é a sua personalidade modesta, cooperativa, que nada tem de mediúnica. Talvez não exista o que se pode chamar de prova inegável de alguma coisa, mas o trabalho parapsicológico realizado com Stepanek parece irrefutável. Esse tcheco modesto, levemente tímido, está se revelando uma belinoide para as pessoas que não acreditam na ESP. Stepanek, o médium de laboratório do século, conta sua história. Foi no verão de 1961. Um amigo me falou nas experiências que o Dr. Risley estava fazendo.
As pessoas agora me perguntam por que decidi apresentar-me como voluntário. Foi a curiosidade, a simples curiosidade que me levou até lá. A curiosidade o levou até lá. Depois foi a vez de Risbl, que se pôs a estar com ele, a persuadi-lo com agrados, através do seu curso psíquico iniciado com a hipnose. Volvidos alguns meses, um sentido psíquico principiou a emergir em Pavel. Sentado, em transe, com o sorriso habitual relaxado, Pavel respondia corretamente, círculo, estrela, linhas onduladas, quando Risbl lhe perguntava: que carta de ESP está escondida atrás do biombo? O sexto sentido de Pavel, que se desenvolvia, afincou-se tão nitidamente nas cartas escondidas que Risbl experimentou outro teste, uma experiência rigorosamente controlada. Pavel tinha de dizer apenas se o lado preto ou branco de uma carta estava virado para cima dentro do envelope opaco numa sala separada, fechada. A senhora Risbl, que também faz experiências de psi, preparou as cartas. Primeiro, recorreu à lista telefônica de Praga como fonte de números casuais. Números impares significavam que a carta estava com a cor virada para cima. Números pares significavam o contrário. Depois, enviou as cartas, ao acaso, em envelopes bem arrumados e fechou-os. Os envelopes eram rigorosamente opacos, mesmo quando colocava um deles, vazio, diante de uma lâmpada, não enxergava claridade alguma através dele. A senhora Risbl levou as cartas ao marido na sala de experiências. Ele começou a cortar o maço segundo uma fórmula exclusivamente sua, baseada na hora do nascer e do pôr do sol em Praga. Quando os testes se iniciaram, nem os Risbls nem Stepanek tinham meio algum de saber, pelos sentidos, se o lado preto ou o lado branco estava virado para cima no interior dos envelopes. Segurando o baralho atrás de um anteparo, Risbl pegou a carta de cima. Pavel, em transe, fez a primeira de uma série de adivinhações que marcariam a época. Foi um sucesso. Depois de cada vez que terminavam as cartas do baralho, os Risbls repetiam o meticuloso processo de colocá-las ao acaso nos envelopes. Pavel acabou fazendo 2.000 adivinhações. A lei das probabilidades admite 1.000 adivinhações corretas. As probabilidades são de 1 em 1 milhão de se fazerem 1.114 adivinhações exatas. E foi o que fez Pavel Stepanek. O treinamento de Risbl, aparentemente, pôs em ação a ESP de Stepanek. Mas havia uma grande diferença entre o novo poder psíquico de Stepanek e de outros estudantes bem-sucedidos. A sua clarividência não se irradiava em todas as direções. Fluía como um rio na direção das cartas de ESP quanto a dar um novo sabor à vida. Esse tipo de sexto sentido não parecia muito proveitoso. Mas era uma oportunidade de ouro para Risbl. O fiel Stepanek poderia ser exatamente a pessoa de que ele precisava para construir uma prova inatacável, inegável, de que um estudante se tornara médium graças ao seu treinamento hipnótico. Poderia a clarividência de Stepanek divisar cartas escondidas quando ele não estava em transe. Stepanek, na verdade, levou mais tempo para manifestar clarividência sob hipnose do que muitos estudantes, mas aprendeu a assumir o controle consciente da seu talento psíquico muito depressa, refere Risbl. Em pouco mais de um mês estavam ambos prontos para uma nova série de testes. A senhora Risbl ajudou novamente o marido a preparar, ao acaso, um complexo maço de cartas. Dessa vez, ao entrar na espaçosa e arejada sala de testes, Risbl não hipnotizou Pavel. Nem sequer lhe disse uma palavra de estímulo. Sentou-se e deixou que Stepanek tocasse cada envelope selado, rapidamente, com a ponta dos dedos. Pavel cravou os olhos no espaço, com ar de experimentada concentração, e adivinhou. Os Risbls descobriram que ele estava fazendo mais do que adivinhar. Era um médium. A clarividência lhe acudia mesmo quando inteiramente desperto. As probabilidades de acertar por acaso, em tais circunstâncias, eram aproximadamente de 1 em 12.000. Stepanek era um médium por conta própria. Risbl nunca mais lhe deu ajuda hipnótica. Em lugar disso, submeteu a uma série enorme de testes de cartas.
Stepanek é a concretização do sonho de um estatístico da ESP. A fuzilaria de números de Riesel abismou os pesquisadores do Ocidente. E estava um jovem cientista tcheco que asseverava ter encontrado um programa de treinamento de médiuns que nada tinha de místico. Podia ser repetido, era mais ou menos científico e, acima de tudo, dava certo. E dispunha de um excelente adivinhador de cartas para prová-lo. O primeiro parapsicologista estrangeiro a desembarcar em Praga foi o Dr. J. G. Pratt, experimentado investigador que levara a efeito famosas experiências de cartas por sua conta, quando trabalhava com Rini na Duke University. Pratt deu testes de cartas para o celibatário tcheco. Pavel mostrou de que era capaz e saiu da experiência médium a pedido, diz Pratt, em condições que normalmente inibiriam o êxito. Depois, 3 cientistas holandeses, J. T. Barendrecht, P.R. Barkem e J. Capes, voaram para Praga. Riesel entregou-as totalmente o discípulo. Stepanek obteve magníficos resultados nos complexos testes de cartas que os 3 visitantes holandeses tinham inventado. O seguir, surgiu novo mistério. Riesel determinara estatisticamente que Pavel reagia de determinada maneira a certas cartas com mais frequência do que a outras. Os holandeses tomaram de algumas cartas favorecidas de testes anteriores, colocaram-nas em novos envelopes e as incluíram no maço em cada turno. Stepanek não poderia saber quando aparecia uma carta favorita. Apesar disso, continuou a adivinhá-las num padrão coerente. É como se ele pusesse uma marca psíquica na carta, diz Riesel, como se alguma força desconhecida o ajudasse a sintonizar uma carta e não outra. Essa sintonização de cartas é conhecida como efeito de localização e neste momento pode estar conduzindo a um importante avanço na parapsicologia. Os holandeses, naturalmente, entraram a indagar a si mesmos se havia alguma coisa diferente nas cartas favorecidas, como o coeficiente de absorção de calor, que as tornava identificáveis até mesmo através de envelopes. O professor J. Stepanek do Laboratório de Separação de Massas dos Países Baixos, e o Dr. J. Bion, do Laboratório de Fonética da Universidade de Amsterdã, verificaram as propriedades físicas dos baralhos. As cartas, concluíram, eram todas iguais. Não conseguiram encontrar nenhuma diferença entre elas. Os minuciosos holandeses pediram também a um campeão mundial de mágicas, Fred Kaps, que repetisse a façanha de Pavel com as cartas, em idênticas condições, valendo-se da sua mágica. Kaps, no entanto, acabou confessando que o seu sortimento de mágicas era insuficiente para repetir o desempenho de Stepanek. Stepanek parecia ser um homem para proezas de fôlego. Continuou obtendo resultados sensacionais nos testes a que o submetiam. Como médium, todavia, é uma espécie de músico de um instrumento só. É uma coisa curiosa, diz Riesel, a clarividência de Stepanek sempre fluiu por esse canal, aprofundando cada vez mais. E, aparentemente, essa única capacidade de sair-se bem dos testes parece satisfazer qualquer motivação ou necessidade que ele porventura tenha de um sexto sentido. O catolicismo encerra um profundo significado para Stepanek, que o pratica religiosamente. A Tchecoslováquia ainda é um país muito católico, disse-nos ele. Terá tido ele, alguma vez, uma experiência mística? Terá tido, alguma vez, uma experiência psíquica qualquer em toda a sua vida, além das cartas? Pessoalmente acho que uma coisa que me aconteceu era SP, contou-nos Stepanek. Foi durante a guerra. Quando eu era menino, certa manhã acordei com uma sensação estranha, uma espécie de pressentimento. Sentia-me terrivelmente inquieto, e disse à minha mãe que não poderia ficar em casa. Saí, atravessei a cidade na direção da casa de minha tia. De repente, as sereias começaram a tocar. Apareceram aviões no céu. Era o primeiro rádio aéreo que se fazia contra Praga. Nossa casa não sofreu dano algum. Nem aconteceu nada parecido. Eu apenas parecia saber que alguma coisa ruim estava para acontecer. Stepanek leu histórias de outros médiuns, os médiuns famosos que captam pensamentos alheios, encontram crianças perdidas, ajudam a resolver crimes.
Eu gostaria de tentar fazer mais com a minha ESP, confessa. Talvez venha fazê-lo um dia. Mas os cientistas me pediram que não tentasse nada enquanto não tivessem acabado com as cartas. Por isso, Pavel sorriu e deu de ombros. À proporção que se avizinhava o meado dos anos 60, outros cientistas passaram pelas alfândegas tchecas carregando maletas cheias de cartas amarelas e brancas, verdes e brancas, pretas e brancas. Com as cartas verdes e brancas estava o Dr. John Beloff, da Universidade de Edimburgo. Trabalhando com Beloff, Stepanek apresentou um dos seus poucos resultados negativos de psi. Acertou um número menor de cartas do que teria acertado por acaso. Inconscientemente, usou a clarividência para errar. Quando Beloff colocou o maço sobre a mesa, Pavel já tinha feito 42.598 adivinhações certificadas e publicadas, além de uma infinidade de adivinhações não oficiais. 20.000 adivinhações antes. Os cientistas já se haviam espantado de que ele tivesse podido continuar identificando cartas de ESP durante tanto tempo. Quase todos os bons pacientes de cartas perdem a capacidade à medida que o tempo passa no laboratório. Talvez por simples tédio, talvez porque, como afirmam pesquisadores soviéticos, o excesso de adivinhação das cartas de ESP causa confusão no modelo de ondas cerebrais. Ou talvez alguma outra faceta do teste anule e extinga as cartas de ESP até nos mais renomados médiums. Grande parte da personalidade de Stepanek, entretanto, é representada pelo desejo de agradar e, à diferença de todos os outros, ele parece gostar muito dos testes de cartas. O laboratório de parapsicologia Duke, em seguida, despachou John Freeman, norte-americano, e a senhorita Becca Cantamani, indiana, para Praga. Enquanto Freeman e a senhorita Cantamani calculavam os pontos que ele fizera em vários turnos de cartas, Stepanek andava, desassossegado, de um lado para outro, fumando cigarros norte-americanos sem parar. Finalmente, os cientistas emergiram do seu sanctum. Os bons tempos de Pavel tinham retornado. Voltando a mostrar-se alegre e curro sempre, Stepanek deixou o laboratório sabendo que estava acertando no nível de 1 para 10.000. A essa altura, Rizk já provara, praticamente, quase tudo o que podia com Stepanek. Os seus testes, reunidos ao trabalho comprobatório de outros, lhe construíam a prova, inatacável e robusta como a superestrutura de um arranha-céu. Ele criara um médium. Mas tirando a necessidade de obter uma prova correntemente aceitável, Rizk não parece muito interessado em testes de cartas ao prosseguir em suas experiências de psi. Nunca se sabe realmente quando a clarividência está ocorrendo durante os testes das cartas, assinala. Apenas a fantasmagórica pós-imagem da ESP aparece nos cálculos estatísticos. Uma adivinhação tanto pode ser um palpite feliz quanto um lampejo de clarividência. Rizk provou o seu ponto à saciedade. Stepanek, o pássaro que ele tinha na mão, fora muito mais pesquisado e discutido no Ocidente do que a sua técnica de treinamento. E mais fácil lidar com a ESP branca e preta de Stepanek do que adaptar o método de Rizk de chocar médiums. E muitos pesquisadores podem não estar abertamente interessados pela ênfase básica do sistema de Rizk que, a criar espécimes de laboratório, prefere desenvolver uma qualidade psíquica nas pessoas, no meio de todas as surpresas da própria vida. Para continuar mostrando o que tinha, Stepanek precisava de um novo mentor. Encontrou-o, finalmente, no empático Dr. Pratt, que agora estava na Universidade de Virgínia. Pratt visitou Praga inúmeras vezes, registrando cuidadosamente o funcionamento dos dons de Pavel. Depois, em 1968, uma coisa maravilhosa aconteceu a Stepanek. Eu estava tão emocionado quando cheguei em casa que entrei correndo e gritei: "Faça minhas malas, mamãe. Vou para os Estados Unidos." Meus pais ficaram realmente surpresos. Eles nunca imaginaram que as experiências científicas que eu estava fazendo me proporcionariam, um dia, uma viagem à América. Era uma experiência maravilhosa. De certas maneiras acho que me diverti mais em minhas viagens porque fui como médium.
A coisa começou antes mesmo que eu saísse de Praga pela primeira vez, quando fui à embaixada norte-americana para avisar o passaporte. Qual é a finalidade da sua viagem? Perguntaram eles. Eu respondi. Seguiu-se uma longa pausa. Viajei por mar e encontrei uma porção de gente diferente. Passei um dia em Nova York. Nos Estados Unidos o que mais me impressionou foram as luzes, disse Pavel. Tudo ali fica iluminado a noite inteira. Aqui não temos nada parecido. Era muito bonito. Enquanto eu estava em Virgínia, na universidade, tomei um ônibus Greyhound para ir à Carolina do Norte visitar a fundação do Dr. Rini. Turista entusiasta, Pavel se impressiona favoravelmente e gosta de lembrar-se do Times Square, das lojas Bloomingdale, da casa do presidente Jefferson em Charlottesville, da música popular e das pessoas que conheceu, a terceira geração de tchecos que vivem em Virgínia, e vários luminares da parapsicologia. Risler esperava poder dar aos seus voluntários um sexto sentido que lhes transformasse a vida. Stepanek aferrou-se às cartas e com elas ficou. Indiretamente, porém, e talvez de um modo menos desconcertante, a ESP que Risler conferiu a Pavel lhe transformou a vida. Na primavera de 1969, Pavel atravessou pela terceira vez a Europa a fim de passar um mês nos Estados Unidos. Na biblioteca da universidade em que trabalha como escriturário, é a única pessoa que já viu os Estados Unidos. O próprio Risler nunca tinha visitado o Ocidente antes de sair definitivamente da sua terra. Viram meu filme? Perguntou-nos Stepanek, referindo-se a um filme que fizera com o Dr. Pratt, Adivinhando Cartas. Ouvi dizer que foi exibido na Conferência de Parapsicologia de Moscou. Dissemos que ele estava muito bem no filme. Nunca imaginei que ainda seria artista de cinema. Principalmente em Moscou. Ajuntou ele a rir. Em manifesto que o Stepanek se diverte francamente com a sua fama, que desabrocha, como alguém se divertiria aquecendo seu sol no seu pátio, sem qualquer sinal de ufania. Que pensam os amigos de Stepanek das suas aventuras psíquicas? Converso, às vezes, sobre isso com a pessoa que me falou a respeito do Dr. Risler, mas todos os meus velhos amigos estão casados. Têm as suas preocupações. É diferente para uma pessoa sozinha no mundo, como eu. Em Praga, ninguém sabe da minha ESP. Em seus inúmeros testes com o Dr. Pratt, a ESP de Pavel transferiu-se da simples adivinhação de cartas para um fenômeno muito mais obscuro e, no entender de alguns, muito mais importante. 274 a 353 355 a 350. Pratt está na pista do efeito de focalização, a capacidade manifestada por Pavel de relacionar-se clarividentemente com cartas favorecidas, de saber, aparentemente, quando elas são apresentadas, por melhor que estejam embrulhadas. Pratt descobriu não só que Pavel tinha suas cartas favoritas, mas que também estava começando a focalizar envelopes, muito embora não existissem indícios visuais, físicos, nenhuma diferença em relação aos outros. Esses envelopes eram colocados no interior de outros invólucros. Mesmo assim, Pavel conseguia focalizar os favoritos. Por fim, até os invólucros começaram a ser objeto de focalização, e foram colocados em sobrecapas. Nos últimos testes, apresentaram-se a Pavel pacotes que continham a carta, o envelope, o invólucro e a sobrecapa, um dentro de outro. É evidente que se faz mister um grupo de experimentadores e cálculos de computadores para identificar as árvores no meio dessa floresta de estatísticas, sendo as árvores qualquer um desses 4 elementos que Pavel focaliza na ocasião. A focalização é um novo descobrimento. Em que consiste? Na opinião de Risler, Pavel talvez deixe uma espécie de marca psíquica em cartas adivinhadas, que reconhece mais tarde através da clarividência. Alguns pesquisadores acham que Pavel, como todos os outros adivinhadores de cartas, está profundamente entediado mas, em lugar de mandar a clarividência às favas, inventa inconscientemente o que fazer. Depois de anos de pesquisa sobre a focalização de Pavel, o Dr. Pratt entende que ela talvez seja uma pista para algum desconhecido campo de psi.
Haverá um campo de psi em torno dos objetos e das pessoas? Será uma peculiaridade qualquer dos campos de psi que permite aos médiums sintonizar alguns objetos e outros não? A psicometria supõe um campo nessas condições. Um médium que esteja segurando um medalhão antigo, uma caneta, ou qualquer objeto que pertença a uma pessoa desconhecida poderá, de repente, sintonizar acontecimentos da vida dessa pessoa, mesmo as histórias muito encerradas de antigos donos de um velho objeto. Como se as coisas carregassem traços invisíveis de experiência, exatamente como parecem carregá-los as cartas favoritas de Pavel. A focalização de Pavel, se algum dia for explicada, talvez ajude a decifrar muitas charadas da ESP. Embora obscura e complicada, a focalização parece estar provando alguma coisa aos cientistas. Os estudos da ESF de Stepanek finalmente invadiram as publicações científicas pela primeira vez em 20 anos. Os pesquisadores estão começando a perguntar: será a ESP, afinal, cientificamente respeitável? Quer se trate de adivinhar, quer se trate de focalizar, Pavel parece constituir uma prova que o mais ferrenho adepto do estabelecimento científico não poderá ignorar. Com a sua singular ESP, Pavel é um médium importante. Continuou identificando cartas, através da clarividência, por mais tempo do que qualquer outro. Proporcionou aos parapsicologistas uma prova contemporânea positiva. Nisso talvez se encontrem os elementos de uma história arquetípica. O homem tímido, despretensioso, com o seu dom singelo, bate à porta do castelo inexpugnável. Tudo indica que as portas do estabelecimento científico, que nunca se abriram para os seus colegas mais espalhafatosos, hoje se abrem para Pavel Stepanek. Só por esse fato ele merece um lugar na história da pesquisa psíquica. E os próprios cientistas concordam em que isso não poderia acontecer a uma pessoa mais simpática. 26. Controle astrológico da natalidade. A lua cheia a brilhar como uma abóbora vazia iluminada por dentro, acima do topo das árvores, o frio crescente da lua cavalgando em companhia das estrelas, a lua invisível mas real, girando e movendo-se ao ritmo dos mares, das árvores, das hostas e talvez de todos nós. A Tchecoslováquia tem um centro científico, cheio de computadores, volumes de dados matemáticos, minuciosas informações médicas, que se preocupa muitíssimo com a Lua e os planetas. Mas não há, à vista, nenhum astronauta e nenhum modelo de cápsula espacial. Os cientistas desse centro são ginecologistas e psiquiatras. Dirigidos pelo Dr. Eugene Jonas, esses doutores estão tentando eliminar uma grande quantidade de sofrimento aqui mesmo na Terra. Para consegui-lo, dão receitas baseadas na posição da Lua, do Sol e dos planetas. Em outras palavras, esses médicos tchecos estão usando a astrologia. Os seus conselhos astrológicos provêm do Centro de Pesquisas Astra de Paternidade Planejada, ENITRA, fundado no ano de 1968 pelo governo tcheco. 125-220, o Dr. Jonas lutou por mais de um decênio para poder apresentar os seus importantes descobrimentos no campo da astrologia médica. Era uma coisa pela qual valia a pena lutar. O Centro Astra da Tchecoslováquia acredita haver encontrado um meio de assegurar o controle seguro e fidedigno da natalidade sem pílulas, sem anticoncepcionais, sem operações. Ajudar muitas mulheres, aparentemente estéreis, a se tornarem férteis. Ajudar mulheres que não têm tido senão desmanchos e abortos a ter partos normais. Ajudar a assegurar a saúde dos bebês, eliminando as falhas do parto e o retardamento mental. Permitir aos pais a escolha do sexo dos filhos. Trata-se, por certo, de uma pretensão considerável. Mas os tchecos parecem estar a par dessa maneira extraordinária de resolver uma série de problemas trágicos. O Dr. Jonas, psiquiatra, não é um quiromante irresponsável. Franzino, dono de um sorriso gentil, dá sempre a impressão de ter velado até tarde, durante muito tempo, entregue aos seus cálculos. Conferências internacionais pediram a Jonas que apresentasse algumas das suas conclusões, obtidas com tanto esforço. A Conferência sobre Biorritmos,
Em Praga, patrocinada pela Academia de Ciências da Tchecoslováquia, a Conferência de Bruxelas acerca da influência dos planetas sobre o homem, em 1968. A Sociedade Internacional de Paternidade Planejada está estudando, com a Unesco, o trabalho de Jonas. O Instituto Max Planck de Heidelberg pediu para ver as suas conclusões estatísticas. O acadêmico Petro Mazaskov, do Instituto de Ginecologia de Leningrado, lidera os estudos do descobrimento de Jonas na Rússia. Preclaros cientistas de várias especialidades da Tchecoslováquia e da Hungria, que se deram ao trabalho de examinar-lhe a pesquisa, advogam-lhe a causa. O controle da natalidade através da astrologia parece funcionar. Originário da Eslováquia, perto da fronteira húngara, o Dr. Jonas encetou a sua luta em 1956. A Hungria promulgou uma lei que legaliza o aborto. Jonas, que era então um jovem médico psiquiatra, pôs-se a imaginar: não haverá um meio menos traumático de estabelecer o controle da natalidade. Notara, em sua clínica, que mulheres de elevada sensibilidade nervosa pareciam experimentar um ciclo recorrente de exacerbação do desejo sexual. Esse ponto culminante chegava em dias diferentes para mulheres diferentes. Mas recorria em todas elas, mais ou menos, de 30 em 30 dias. Pois esta é a sua primeira pista. Nas horas vagas, o Dr. Jonas estudara astronomia e astrologia. Sabia que a ciência constatara recentemente que a Lua influi nos seres humanos de várias maneiras, desde o aumento de incêndios premeditados em ocasiões de lua cheia, até a diminuição do nascimento de crianças por ocasião de lua nova. Também sabia que notáveis cientistas de outros séculos, de Hipócrates a Kepler e Leibniz, praticaram astrologia. Os velhos astrólogos sempre sustentaram que os períodos de fertilidade têm relação com o crescer e o minguar da lua. A relação, evidentemente, era mais complicada do que a ideia pura e simples de que o período de fertilidade das mulheres se limite a acompanhar as fases lunares. Poderia Jonas encontrar alguma coisa nas veneráveis tabelas astrológicas que contribuísse para a luta moderna pelo controle da natalidade? Combinando as suas observações psiquiátricas e os dados sobre o nascimento de determinadas mulheres com os cálculos de astronomia e astrologia, enveredou por um emaranhado de cálculos. Descobriu uma coisa: uma configuração planetária, uma chave. Trata-se de um padrão individual que, basicamente, envolve a relação entre o Sol, a Lua e o nascimento de cada mulher. E Jonas chegou à conclusão de que, feito esse cálculo, se apuram os dias em que uma mulher é capaz de conceber, em todo o correr da sua vida. Se não mantiver relações sexuais nesses dias, não precisará mais preocupar-se com a possibilidade de uma gravidez intempestiva. Em compensação, se quiser ter um filho, deverá aproveitar ao máximo os dias de fertilidade. Jonas compilou os seus algarismos, tabelas, históricos e enviou a sua tese, pelo correio, à Academia de Ciências da Hungria e à Academia de Ciências da Tchecoslováquia. Não podemos ignorar as declarações do Dr. Jonas, embora saibamos que a velha astrologia seguiu o caminho de todas as especulações, escreveu o Dr. Jiří Malcolm, da Clínica Ginecológica de Praga, acusando o recebimento da tese. O movimento das estrelas é um preciso indicador do tempo, usamo-lo para marcar o nosso tempo. Não está completamente fora de cogitação a hipótese de que ele influa também sobre o organismo humano. Se o Dr. Jonas deseja estudar as velhas experiências dos astrólogos e, estribado nelas, apresentar novas descobertas, pode fazê-lo. Tudo certo. Jonas tinha permissão das autoridades para prosseguir nas pesquisas e remeter-lhes as suas descobertas em carta registrada. Muito bem. Mas onde estava o apoio que possibilitaria a pesquisa, os grandes grupos de pacientes necessários aos testes de controle? Jonas continuou por conta própria até que, em 1960, o Dr. Aureldikovic o convidou para experimentar e provar as suas teorias na Clínica de Ginecologia de Bratislava. Aqui, o descobrimento das boas novas do Dr. Jonas começou a fazer muita gente feliz. Enfiadas de meninas ou meninos tendem a aparecer em algumas famílias.
Muitos pais acabam com uma ninhada de 7 meninos quando queriam apenas 2 meninos e uma menina. A astrologia permite aos pais escolher o sexo dos filhos, afirmava o Dr. Donas. Na clínica de Bratislava ele fez os cálculos individuais para 800 mulheres que queriam ter meninos. 95% ganharam o garoto encomendado. Pouco depois, uma comissão de ginecologistas perguntou-lhe: "O senhor não pode fazer a sua astrologia funcionar de trás para diante? Se lhe dissermos a data do ato sexual, não poderá dizer-nos qual era o sexo da criança." Donas experimentou e, dessa feita, acertou em 87% das vezes. Testes mais recentes parecem indicar que os pais que estão usando o sistema de Jonas determinam o sexo do futuro filho em 98% das vezes. Dados científicos completos sobre o trabalho do Dr. Jonas com a sua astrologia médica estão incluídos em seu livro, Predeterminado o Sexo de uma Criança. Era formidável poder ajudar os pais a terem a menina ou o menino que desejavam. Jonas, porém, sentiu-se perturbado por problemas muito mais difíceis e trágicos que se entolhavam aos pais. Estudando mais de 5.000 casos, descobriu que, excluindo os problemas hereditários, nasciam invariavelmente crianças mortas, deformadas ou retardadas quando a mulher concebia durante certas oposições do Sol e da Lua ou dos principais planetas em sua carta individual. Mulheres nascidas durante a oposição do Sol e da Lua, ou seja, durante a lua cheia, precisam tomar muito cuidado para não conceber quando há recorrência desse padrão. Elas correm um grande risco de ter bebês doentes, deformados. O Dr. Donas contou a F. Rubro, do British Astrology Journal, o caso da Sra. V. Petrovis, de Nitra. Ela teve 3 filhos natimortos, um atrás do outro. Finalmente, conseguiu dar à luz um filho vivo, que nasceu deformado, 3 meses antes do prazo normal. Fizemos os cálculos a seu respeito e descobrimos algo insólito. Havia apenas 4 vezes durante o ano em que ela poderia conceber um filho normal e saudável. Seguindo-os cuidadosamente, a Sra. Petrovis teve um filho inteiramente sadio, depois de 9 meses normais de gravidez. A Sra. Petrovis é apenas um dentre inúmeros casos semelhantes. Desejando eliminar muitos defeitos das crianças, Donas obteve autorização do Dr. Lubomir Anslicek, diretor do Instituto de Pesquisas Psiquiátricas de Praga, para realizar estudos cosmobiológicos nas enfermarias. Nesse meio tempo, o Dr. Kurt Rechnitz, professor universitário e ex-diretor da Clínica de Obstetrícia de Budapeste, na Hungria, ficou intrigado e empolgado com a afirmativa do Dr. Donas de que a astrologia poderia ser usada para um controle seguro da natalidade. Que maravilha seria se Jonas estivesse certo. Rechnitz mergulhou também na astrologia médica, cotejou mapas de mães, períodos de concepção e, finalmente, ampliou o sistema original. A título de experiência, fez os cálculos necessários e receitou o controle astrológico da natalidade a 120 mulheres que não queriam ter filhos. Nenhuma delas ficou grávida. O sistema Jonas Rechnitz está sendo testado agora na Hungria e na Tchecoslováquia. Em meados da década de 1960, o Dr. Jonas possuía um volume impressionante de estatísticas e históricos de casos. A sua conta corrente bancária, entretanto, era muito menos impressionante. Ele gastara grande parte do próprio dinheiro comprando textos astrológicos raros. Viajara a muitos países, conversando com ginecologistas, astrônomos, físicos e astrólogos, tentando reunir tudo o que lhe diziam. Um grande problema, diz Jonas, é que os ginecologistas não entendem de astronomia. Os astrônomos não têm a menor noção de obstetrícia, e todos acreditam que a astrologia é a pior espécie de tolice supersticiosa que existe. Dedicado, estudioso, Jonas sabia que precisaria do maior apoio possível para colocar os seus descobrimentos a serviço da humanidade. Reuniu as suas pesquisas e a sua coragem e solicitou ao Ministério da Saúde um laboratório e um salário. Os jornais da Eslováquia começaram a contar-lhe a história. A sua tiragem duplicou, triplicou. Uma escritora, Martina Janosovova, revelou que um simples artigo sobre Jonas,
que escrevera para o jornal eslovaco Slovenku, lhe valeu, pessoalmente, milhares e milhares de pedidos de ajuda. Um ano depois, a correspondência continuava chegando, como esta carta. Como se trata da minha felicidade, serei franca. Antes de casar, tive um aborto.